Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, na verdade é uma dica rápida de como prever os diagramas aí de alguns tipos de viga com carregamento distribuído. Nós temos aqui dois tipos de viga que são comumente achados aí em algumas obras. Como que a gente faz para saber como vai ficar o desenho desse diagrama antes mesmo de começar a calcular essa viga? Bom, o tipo mais comum de viga, uma viga com carga distribuída biapoiada, nós podemos fazer o diagrama dela da seguinte forma. O diagrama de momento fletor, ele é uma parábola simples, onde começa nos apoios o momento é zero e também acaba no outro apoio com o momento zero. O momento máximo é no meio do vão, porque a carga distribuída ela é contínua e também com o mesmo valor em todo o decorrer da viga, então o momento máximo vai ser no meio do vão. Como ficaria, por exemplo, o diagrama de cortante dessa viga? O diagrama de cortante dessa viga, ela vai começar com a cortante máxima nos apoios e vai zerar no meio do vão, porque aonde o momento é máximo, a cortante é nula. Então ficaria dessa seguinte maneira essa viga. Momento positivo, o diagrama para baixo, momento positivo. Aqui a cortante negativa para baixo e a cortante positiva para cima aqui nesse sentido. Essa é a viga mais simples que a gente tem, que a gente pode ter em questão de cálculo, com uma simples função a gente já consegue calcular. Agora essa outra viga aqui, onde nós temos um engaste e um apoio móvel, como que ficaria o momento fletor desta viga aqui e a cortante? O momento fletor, ele vai começar neste apoio do engaste com um momento negativo, porque o engaste não permite a rotação da nossa viga. Então o desenho do momento ficaria mais ou menos assim, com um momento negativo aqui e um momento positivo aqui. Neste caso, o momento máximo já não é mais no meio do vão, justamente por causa deste engaste. Então, na hora que a gente for calcular o momento máximo dessa viga, a gente vai ter que fazer uma semelhança de triângulos quando a gente for desenhar o diagrama da cortante. O diagrama da cortante, ela vai começar com uma cortante maior nesse ponto e uma cortante menor neste ponto. A cortante maior ocorre por causa do engaste, O engaste, como não permite a rotação, logicamente a cortante vai ser também maior neste ponto. Então aqui nós vamos ter uma cortante negativa e aqui uma cortante positiva por causa do apoio que é engaste. Na verdade é um engaste, não um apoio. Agora o outro tipo de viga que a gente tem são vigas com mais de um tramo, que seria esse tipo aqui. Esse tipo também é bastante comum a gente encontrar aí, quando a gente está calculando. Como que ficaria o diagrama de momento fletor neste caso aqui? Neste caso, a gente tem dois tramos, então a gente pode colocar o diagrama de momento fletor da seguinte maneira. Nos apoios, como não impede nenhum tipo de rotação, o diagrama de momento sempre vai começar em zero. Então ele vai começar em zero, vai formar uma parábola por causa do carregamento distribuído. Porém, neste apoio do meio, ele vai ter um momento negativo, porque as fibras do concreto, a partir de cima, ela vai ser tracionada em vez de ser comprimida, como aconteceria aqui neste tramo aqui, que estaria com a carga distribuída, causando
a compressão da face superior e a tração da face inferior. Neste caso aqui há uma inversão dessas cargas, dessas tensões. Então, por isso que há um momento negativo neste apoio. Então ficaria da seguinte maneira: viria com a parábola, subiria um momento negativo, desceria outro momento e zeraria aqui. Então ficaria mais ou menos dessa forma, com um momento positivo aqui, momento positivo aqui e um momento negativo aqui neste ponto. Por que essa maneira de desenhar o momento negativo é pela norma brasileira? A norma americana é inverso, né? O momento positivo ficaria para cima e o momento negativo para baixo. Mas aqui no Brasil a gente usa esse tipo de desenho dos diagramas, que eu acho que fica mais fácil aí o entendimento. Como que ficaria a cortante aqui nesse caso? A cortante, ela seria da seguinte maneira: ela começaria com uma cortante máxima no apoio, chegaria até o outro apoio, subiria por causa dessa reação que há nesse apoio aqui e novamente desceria até uma cortante mínima nesse apoio, que seria anulada por essa reação aqui deste apoio. Então, a cortante ficaria dessa maneira aqui: cortante positiva aqui, positiva, e a negativa aqui. Ficaria mais ou menos desta forma. E quando há, por exemplo, neste caso aqui, um balanço, né, no último tramo, um balanço na viga, aconteceria mais ou menos parecido com isso aqui no primeiro tramo, mas o tramo do balanço há um diferencialzinho aí. Ficaria mais ou menos assim. Começaria um momento em zero aqui, subiria um momento negativo, e aqui nesse último tramo, em vez de ele descer para baixo, né, da linha neutra da viga, ele já zeraria aqui, né, porque ele não tem um apoio que vá fazer essa compensação desse momento. Então, neste caso, nós ficaríamos com um momento positivo nesse primeiro tramo e um momento apenas negativo neste segundo tramo. Quando isso acontece, o que pode ocorrer? Este carregamento aqui onde está entre os apoios, ele vai causar um alívio neste balanço, né? Então, quanto maior o carregamento aqui, ou quanto maior a extensão desse tramo, maior o alívio aqui e vice-versa. Quanto maior esse balanço, maior o alívio aqui. Por exemplo, se eu tiver um balanço muito grande, eu posso chegar a um ponto de zerar esse momento aqui, ou até causar um momento negativo, por causa desta carga que está presente aqui no balanço. Então nesse caso aqui, não fiquem receosos se caso isso acontecer, por exemplo, deste momento aqui não ocorrer, né, do momento ele ser totalmente zerado por esse balanço aqui. Isso pode ocorrer e não é raro ocorrer isso. Então, no cálculo a gente já consegue ver se esse balanço vai zerar esse momento ou não, ou se vai realmente haver um momento aqui. Aí nós temos outro modelo de viga aqui, que são modelos com dois balanços, né? Modelos com balanços duplos. E qual que é a diferença deste tipo para esse tipo? É simples, justamente seguindo essa mesma linha aí, onde os balanços vão causar este alívio, né, na parte onde está entre os apoios. Neste caso aqui, os balanços têm mais ou menos a mesma medida do tramo que está entre os apoios. Neste caso, o que vai ocorrer é só momento negativo. Raramente
quando os balanços têm aproximadamente a mesma medida que o tramo que está entre os apoios e tem o mesmo carregamento, vai ocorrer um momento que vai ultrapassar aqui a linha neutra da viga, causando um momento positivo. Então, vai causar apenas um momento negativo, por causa deste fenômeno aí que faz o alívio dos tramos que estão entre os apoios. Já neste caso aqui, o que ocorre é que os tramos o tramo que está entre o apoio tem uma medida bem superior ao tramo que está em balanço. Neste caso, vai ocorrer um momento positivo, desta forma aqui. Então, para que isso ocorra, nós temos que ter os balanços com uma medida bem inferior ao tramo que está entre os apoios, né? Por exemplo, menos da metade, né? Ou, por exemplo, se as medidas forem muito parecidas, vai ocorrer desta forma, e se as medidas forem diferentes dessa medida que está entre o tramo, menor no caso, vai ocorrer desta forma. E agora, como que ficaria, por exemplo, a distribuição das armaduras neste caso? Vamos voltar lá para o primeiro caso, para a gente ir caso a caso, como ficaria a distribuição dessas armaduras. Neste caso aqui, nós temos um momento positivo apenas. Quando a gente tem um momento positivo, a gente vai pegar o pior caso, né, o momento máximo, e vamos aplicar uma armadura. Quando a gente tem uma viga muito longa, ou uma viga que vai ser muito carregada de material, a gente tem uma opção que é, a cada trecho dessa viga, dimensionar uma armadura, né? Mas em casos menores, né, em casos mais convencionais, o que a gente faz é dimensionar uma armadura para todo o tramo da viga, para que a gente não fique com um projeto muito detalhado na hora da execução. Então, neste caso aqui, como a gente só tem momento positivo, nós vamos ter uma viga com uma linha comprimida em cima e uma linha tracionada embaixo, que eu poderia até inverter as cores aqui, mas ficaria dessa forma. E quando a gente tem esta forma de viga, a gente pode dimensionar a armadura apenas na face inferior, para que a face que está tracionada seja compensada por essa armadura. Na face inferior, a gente só precisa colocar uma armadura chamada armadura construtiva, que seria apenas uma bitola fina para que, na hora que a gente faça a montagem desses estribos, para facilitar, né, a aplicação desses estribos, né, na hora de fazer a armação dessa armadura. E os estribos, né? Os estribos, eles são distribuídos onde tem a maior cortante, né? Neste caso aqui, a maior cortante está nos apoios. Começa nos apoios e ela é triangular, então ela vai diminuindo conforme o decorrer da viga. Então, o que a gente poderia fazer? Ou pegar o momento máximo, achar a quantidade de estribos necessárias para suprir essa necessidade, achar os espaçamentos e colocar já o espaçamento em toda a viga. Ou a gente vai por trechos da viga e vai aliviando os espaçamentos conforme a gente necessita. Isso vai ocasionar uma economia de material, porém precisa de uma equipe aí bem especializada para que não ocorra erros na hora da montagem dessa armadura. Então, em obras mais convencionais, o ideal é a gente já dimensionar os espaçamentos de a bitola e colocar todos os espaçamentos já padronizados aí para a viga toda, para que não ocorra erros na montagem. E nesse caso aqui? Nesse caso, nós temos dois trechos diferentes nessa viga. Nós temos um trecho onde a face, eu vou inverter a cor aqui, para que, ou vou manter a mesma cor, vai. Então o azul, ó, vou até colocar uma legenda aqui, ó. O azul é tração
e o vermelho com pressão. Então, neste caso aqui, neste ponto nós temos o contrário. Nós estamos comprimindo embaixo e tracionando em cima. Neste caso, a armadura vai ter que ser inversa. Inversa por quê? Justamente para suprir essa tração que está na face superior. Então, a armadura teria que ser disposta em cima e o porta-estribo embaixo. Opa, só dois aqui já era suficiente. Mas somente para esse ponto, daqui até aqui. Para o restante, nós temos apenas momento positivo. Então, voltaria a ser tracionado embaixo e comprimido em cima. E a disposição das armaduras voltaria a ser apenas na face inferior e o porta-estribo na face superior. Mas como que a gente faz isso na hora de executar essa viga? Ficaria da seguinte maneira. Aqui a viga transversal. Neste ponto aqui nós colocaríamos a armadura aqui em cima, até suprir esse momento negativo. E daqui para cá nós colocaríamos uma armadura positiva para suprir esse momento positivo. E aí nós colocaríamos os estribos, que nós pegaríamos pela cortante máxima, né, pelo maior valor da cortante, independente se é negativo ou positivo, nós pegaríamos o maior valor e aí faríamos a disposição dos estribos. Poderíamos até variar os espaçamentos para que a gente possa economizar material. Então ficaria mais ou menos assim a armadura dessa viga. E aí nós temos os outros casos, que é este caso aqui. Como que ficaria a armadura neste caso? Novamente aqui nós temos dois tipos de armaduras diferentes. Armaduras positivas e armadura negativa. Então, a armadura positiva, vamos colocar a armadura apenas na face inferior. Aqui a armadura negativa na face superior e voltamos aqui novamente para a face inferior. O desenho dessa viga armada ficaria da seguinte maneira. Aqui a armadura positiva, que a gente pode, nesse caso, colocar para toda a extensão da viga, porque nós temos com uma maior frequência a ocorrência desse tipo de armadura. E aqui no meio, nós colocaríamos uma armadura negativa para suprir esse momento negativo. Então ficaria, a gente desenhando esse diagrama dentro da armadura, ficaria assim. Então, o nosso diagrama de momento fletor positivo está sendo compensado por essa armadura positiva e o nosso momento negativo está sendo compensado por essa armadura negativa. E aí temos a distribuição dos estribos, que pode também variar os espaçamentos para que a gente possa economizar material. Aqui nós também temos um momento, uma cortante também com um peso maior. Podemos diminuir o espaçamento aqui nesse ponto, aumenta daqui para cá e diminui de novo a partir desse ponto. Então ficaria mais ou menos assim a armadura da nossa viga. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu não fiz a cortante, mas a cortante ficaria assim. Desce aqui, sobe aqui e zera aqui. Mais ou menos isso. Então nós temos aqui cortante negativa e positiva. Essa questão da cortante positiva ou negativa não é muito
importante. O que a gente tem que pegar é um maior valor independente do sinal, para que a gente possa saber o espaçamento entre os estribos, a bitola, a cortante crítica no caso, a cortante onde vai realmente acontecer a maior tensão aí no concreto. Neste caso aqui, a armadura ficaria da seguinte maneira: neste ponto aqui onde o momento é negativo, o momento é positivo, nós vamos ter a distribuição apenas na face inferior. E aqui, nesse segundo tramo, nós vamos ter a distribuição da armadura apenas na face superior. Porta-estribo e porta-estribo. A armadura longitudinal ficaria da seguinte maneira. Temos a armadura positiva aqui e a armadura negativa aqui. Os estribos, variando os espaçamentos para economizar material. Seria dessa forma, mais ou menos. Então, é bem simples na hora da gente olhar o diagrama, da gente saber mais ou menos como vai ficar a distribuição dessa armadura. Logicamente que aqui a gente fez tudo meio no olho, né? Mas nos cálculos a gente consegue saber exatamente qual é esse espaçamento, por exemplo, aonde começa esse momento negativo, né, para a gente fazer a distribuição dessas armaduras, quanto que a gente tem que deixar de transpasse para que a distribuição, a troca dessas tensões ocorra de maneira correta. Então, eu vou trazer para vocês depois um vídeo onde eu vou calcular uma viga provavelmente parecida com essa daqui, de 2 ou mais tramos, para que vocês consigam ver exatamente no cálculo como que a gente faz esse dimensionamento, essa distribuição dessa armadura nas vigas. Então é bem simples a gente entender desta forma primeiro, para que na hora que a gente for fazer o cálculo, a gente não perca muito tempo analisando os diagramas. A gente já sabe como que vai ser a distribuição dessa armadura e aí a gente só faz o cálculo das bitolas e faz aí o dimensionamento da nossa viga total. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Se você gostou e quer mais dicas como essa, assine aí o canal. A gente já está com mais de 550 inscritos. Então eu vou trazer para vocês aí com mais frequência vídeos para que a gente possa enriquecer cada vez mais o conteúdo do canal. Obrigado mais uma vez, até a próxima.